Pense num mundo maravilhoso da tecnologia e da eletrônica. Conquistas como a internet, a música digital e a TV de alta definição, que está estreando hoje. Você parou já para se perguntar como tudo isso foi possível? Vai começar agora Mundos Invisíveis, a nova série do físico Marcelo Gleiser. Nela, vamos aprender como foi que cientistas e pensadores chegaram às conquistas do mundo moderno. Impossível vir a Tóquio e não se impressionar. Essa é a maior região metropolitana do mundo. Aqui vivem aproximadamente 35 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo inteiro vive em cerca de 40 milhões de habitantes. Mais da metade das ruas de Tóquio não tem nome. Mesmo assim, os japoneses se entendem perfeitamente. Se Tóquio não existisse, seria compreensível. Só entre os séculos 17 e 19, a cidade sobreviveu a mais de 100 grandes incêndios. No ano de 1923, um terremoto devastou toda essa região. 22 anos mais tarde, vieram os bombardeios americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Se a guerra hoje é coisa do passado, os terremotos ainda ameaçam. Mas os arranha-céus de Tóquio são projetados para suportar os piores tremores. Tóquio resistiu e resiste. Cresceu e se transformou num símbolo. É sinônimo de tecnologia e eletrônica. Dizer que passear por Tóquio é como viajar para o futuro não é exagero ou lugar comum. Tudo o que existe de mais moderno no mundo aparece aqui primeiro. Mas o que é novidade aqui? Que tecnologias de ponta são capazes de impressionar até mesmo os japoneses. Se você pensou em carros voadores, se enganou. O que existe de mais moderno hoje no Japão é um robô que tenta imitar aquilo que qualquer criança de pouco mais de um ano já sabe fazer. Esse robô é capaz de reconhecer os gestos de uma pessoa. Se eu estendo o braço, ele pega na minha mão. Ele também pode reconhecer uma pessoa pelo rosto, dizer várias frases e se locomover pelo espaço. Sim, vamos apertar as mãos. São tarefas simples para nós, como dançar, jogar futebol, mas dificílimas para os robôs. A minha altura é de 1,20 m e peso 52 quilos. Tchau a todos! Não importa a dificuldade, robôs estão ficando cada vez mais comuns no Japão. Eu estou aqui na Universidade de Ciências de Tóquio para conversar com o professor Kobayashi. Deixa eu ver se ele já chegou. Saya! Oi! Konnichiwa! Konnichiwa! O professor Kobayashi está aqui já? Saya é a robô recepcionista da Universidade de Ciências de Tóquio. O professor Hiroshi Kobayashi explica que o rosto de Saya é capaz de fazer mais de 20 movimentos, que combinados permitem um número ilimitado de expressões. A população de velhinhos é cada vez maior no Japão. Estamos construindo robôs para fazer companhia a eles. Mas de que maneira os japoneses chegaram até aqui? Como foi que essa revolução eletrônica aconteceu? Para entender, pense na palavra eletrônica. Ela vem de elétron. O elétron é uma das partículas que compõem a matéria existente na natureza. Tudo o que há no mundo é feito de matéria. Até mesmo o ar que respiramos, nossos corpos. Tudo é matéria. E a matéria é
composta de pedacinhos como o elétron, partículas minúsculas, mundos invisíveis. Ao longo da série Mundos Invisíveis, vamos entender o que é o elétron e as outras partículas que compõem a matéria. Como a descoberta do que é a matéria possibilitou a revolução digital do século XXI. Como que o elétron foi parar na eletrônica e tantas outras conquistas tecnológicas. Tudo isso começou em algum lugar. Foi na Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos atrás, numa cidade chamada Mileto, onde hoje é a costa oeste da Turquia. Lá havia um homem muito sábio chamado Tales, considerado o primeiro de todos os filósofos gregos. Um dia, Tales se perguntou: do que tudo é feito? Qual é a composição material das coisas? E Tales respondeu: tudo é feito de água. Hoje sabemos que nem tudo é água, mas sem água não há vida. Tales não sabia, mas 65% dos nossos corpos são feitos de água. Depois de Tales veio mais um filósofo, chamado Heráclito. Ele tinha outra ideia sobre a composição das coisas. Heráclito disse: tudo é feito de fogo. Tudo está em transformação constante. Essa é a essência do mundo. O fogo é o principal agente de transformação da natureza. Foi outra sacada genial dos gregos. Muitos e muitos anos depois, a humanidade viria a entender como o fogo é fundamental para transformar a matéria. Depois de Tales e Heráclito, que entenderam a importância da água e do fogo, vieram dois outros pensadores, lá pelo ano 400 a.C. Esses dois foram ainda mais longe. Leucipo e Demócrito disseram: tudo que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Essa ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito foi revolucionária. A humanidade demorou mais de 2.000 anos para comprovar que os átomos existem mesmo, embora não exatamente da maneira imaginada pela dupla grega. Segundo a ciência moderna, átomos são sim pequenos grãos de matéria, porém divisíveis, compostos de partículas ainda menores. Uma delas, adivinha qual? Justamente o elétron, aquele que deu origem à eletrônica. Os gregos antigos, cada vez mais espertos, não pararam por aí. Foi no ano 350 a.C. que surgiu um dos maiores filósofos da antiguidade. Suas ideias viriam a permanecer por quase 2.000 anos. Ele se chamava Aristóteles. Aristóteles acreditava que tudo na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. A quantidade de cada um dos 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. A busca pela riqueza escondida no coração da matéria estava apenas começando a fascinar a humanidade. E foi na Idade Média, muitos séculos depois dos gregos, que outros homens deram um passo fundamental nessa história, promovendo transformações na matéria através do fogo. Eles ficaram conhecidos como alquimistas. Séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. Se alguém perguntar a você do que as coisas são feitas, responda: tudo o que existe no mundo é feito de matéria. Essa é a resposta da ciência. Tudo no mundo é matéria, arranjada das maneiras mais diferentes. Até mesmo os nossos corpos são feitos de matéria.
Pele, osso, sangue, tudo, absolutamente tudo é composto de pedacinhos minúsculos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Mundos invisíveis. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca era na base de tentativa e erro, e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os 2 objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia 2 propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria, transformando ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro é um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro. Vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora
também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construído hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. A alquimia, ela não está morta de maneira nenhuma. Eu acho que apenas ela não é mais a alquimia do laboratório. Ela não é mais a alquimia como a gente vê em filme. Semana que vem, a alquimia dá filhotes. Remédios. O que seria de nós sem eles? Você consegue imaginar um mundo sem remédios? O que seria da humanidade sem os antibióticos, por exemplo? Bem, no capítulo de hoje de Mundos Invisíveis, você vai conhecer a história do alquimista que descobriu que a diferença entre veneno e remédio é apenas a dose. O fogo, uma das primeiras grandes conquistas da humanidade. Meu nome é Mário Seguso, venho de Murano, onde minha família há muitos séculos trabalhou vidro. E estou no Brasil desde 1954. Graças ao fogo, nossos antepassados aprenderam a se defender de inimigos, se proteger do frio e fabricar utensílios. Eu diria que o vidro é um milagre. Matéria-prima é a areia. Esta areia funde a 1750 graus. O fogo tem o poder de transformar a matéria de maneira profunda. Desde a Idade Média, não foram apenas artistas do vidro que usaram o fogo para transformar a matéria. Os alquimistas buscavam exatamente o mesmo objetivo. Eles acreditavam que o poder do fogo podia levá-los à pedra filosofal, a substância mágica capaz de transformar qualquer metal no mais nobre de todos, o ouro. Se eles conseguiram, quem é capaz de provar? Foram tantas experiências e tantas descobertas que tudo que eles aprenderam acabou levando a outras conquistas. Remédios. O que seria de nós sem eles? A medicina moderna encontrou cura para doenças que há 100 anos matavam milhões de pessoas. Imagine um mundo sem antibióticos.
Mas como foi que tudo isso começou? Começou justamente com as experiências de alquimistas. Um deles em especial, um suíço que ficou conhecido pelo apelido ou nome artístico, Paracelso. Provavelmente porque tinha um nome de batismo quase impronunciável. Foi perto de uma floresta na Suíça que nasceu Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Filho de um velho alquimista que tratava de peregrinos doentes, o pequeno Theophrastus tomou gosto pela medicina e logo aprendeu a receitar ervas e remédios, seguindo os passos do pai. O maior conhecedor da obra de Paracelso é um professor da Universidade de Zurique, na Suíça, o Dr. Urs Gantenbein. Na opinião dele, Paracelso é um dos pioneiros da medicina moderna. Foi o primeiro a produzir remédios a partir das técnicas de alquimia. Era o início do século XVI. O pequeno Theophrastus cresceu, se tornou professor e adotou o nome de Paracelso. Ele agora era doutor na Universidade de Basileia e usava as técnicas da alquimia não para fabricar ouro, mas sim remédios. De tanto pesquisar, acabou fazendo descobertas preciosas. Foi ele quem disse: muitas vezes a diferença entre veneno e remédio é a dose. A obra de Paracelso é tão vasta que até hoje não foi examinada a fundo. Provavelmente porque, como muitos gênios na história da ciência, tinha muitos inimigos. Paracelso enfrentou a dura oposição de outros professores. Acusado de se opor aos padrões da medicina da época, acabou suspenso e proibido de dar aulas na Universidade de Basileia. Furioso, Paracelso acusou os veteranos de incompetência e seguiu seu caminho. Paracelso vagou pela Europa tratando de ricos e pobres, de quem precisasse com sua nova medicina. Um rebelde que usou a alquimia para ajudar ao próximo e não para fins pessoais. A alquimia ainda gerou outros filhotes. Um homem pode ser considerado o grande responsável por transformar a alquimia em química. Robert Boyle nasceu em 1627, 14º filho de um dos homens mais ricos da Irlanda. Criado num castelo, educado como um príncipe muito nobre e poderoso, Boyle logo mostrou seu talento para a ciência. Michael Hunter, professor da Universidade de Londres, se dedica há 20 anos a estudar a obra de Boyle. O professor Hunter conta que Boyle duvidava de muitas ideias dos alquimistas. Naquela época, uma revolução científica estava acontecendo não muito longe dali, na Itália. Um gênio chamado Galileu Galilei tinha acabado de demonstrar a importância das experiências para se comprovar uma ideia científica. Boyle acreditava que os alquimistas tinham descoberto segredos fundamentais da natureza, mas ao mesmo tempo questionava os métodos alquímicos. Ele achava que a ciência exigia precisão matemática. Se antes de Boyle, uma poção mágica preparada por um alquimista poderia incluir desde substâncias químicas até ingredientes nada científicos, depois dele as coisas mudaram. Boyle foi um personagem fundamental na história da ciência. Foi ele quem fez a transição da alquimia para a química. A partir da obra de Boyle, a química se tornou uma ciência experimental precisa. Boyle também começou a questionar uma crença que existia desde a antiguidade, a de que tudo no mundo era feito de apenas 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, uma ideia simplista demais. Segundo Boyle, se a natureza obedecia a leis matemáticas, então a missão do cientista era encontrá-las. Ele fez a sua parte, estudando a fundo os gases, principalmente o ar. Ele estava interessado em entender a pressão,
a força que gases exercem quando são comprimidos. Se hoje fazemos feijão mais rápido usando panelas de pressão, devemos agradecer a Boyle. Do que é feito o fogo? Por que as coisas se queimam? É a típica pergunta que as crianças fazem e os adultos se enrolam para responder. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a história do cientista que encontrou a resposta para essa pergunta. Um gênio que terminou seus dias de forma trágica. Da Grécia Antiga às civilizações orientais, muitas culturas acreditaram durante 2000 anos que tudo que existe é composto de 4 elementos: água, fogo, terra e ar seriam os ingredientes básicos de tudo. Mas na virada para o século XVIII, a ciência caminhava a passos largos. Já não dava mais para acreditar que apenas 4 elementos fossem a matéria-prima do mundo. Naquele momento, cientistas se perguntavam: afinal, o que é a água? Seria algo puro, elementar, ou seria uma mistura de ingredientes? E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França. Um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não,
acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou. Por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria, capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar. Afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton, um sujeito esquisito, que não gostava de gente e jamais se casou. Dalton enxergava muito mal. Não conseguia reconhecer a maioria das cores. A doença que ele tinha nos olhos veio a ser batizada de daltonismo, em sua homenagem. Mesmo assim, Dalton foi capaz de mirar longe e buscar lá na Grécia Antiga a resposta para o mistério da matéria. No primeiro capítulo da nossa série, conhecemos a história de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito disseram: tudo o que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Tudo é feito de átomo. Essa foi a resposta de Dalton, inspirada na sabedoria grega. Fazia sentido. Se toda a matéria do mundo é composta de pequenos pedacinhos, os átomos, isso explica por que nada se perde quando um pedaço de madeira se queima. As coisas apenas se transformam. Os átomos mudam de lugar e de arrumação. Uma ideia revolucionária. Na Universidade de Manchester, encontramos o professor Robin Marshall. Ele nos conta que Dalton passou a maior parte da vida em Manchester e se dedicava apenas ao trabalho. Dalton foi o primeiro cientista a demonstrar que cada elemento é único, elementar, porque tem seu próprio átomo. Os compostos químicos nascem da união de elementos, como por exemplo a água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No fundo do mar ou na garrafa que está ao seu lado nesse momento, a água tem sempre essa composição, H2O. Dalton mal poderia imaginar que os átomos não são, na verdade, indivisíveis. Muitos anos depois, outros cientistas iriam provar que esses pedacinhos de matéria são compostos de outros pedacinhos, ainda menores. 6 letras bastam para escrever todas as palavras da maioria das línguas ocidentais. Na química, pouco mais de 90 elementos são capazes de formar tudo, absolutamente tudo que existe no mundo. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a incrível história do cientista que organizou o alfabeto da matéria e ainda descobriu a fórmula da vodka perfeita. Na metade do século XIX, a Europa estava em plena revolução industrial. Foi quando as máquinas começaram a substituir a mão do homem no campo, na indústria e nas cidades que cresciam cada vez mais. Agora, mais do que nunca na história da humanidade, era fundamental entender exatamente do que as coisas são feitas. Mas a essa altura, em pleno século XIX, que resposta os cientistas davam a quem fizesse a pergunta? O que é a matéria-prima do mundo? São Petersburgo, antiga capital do Império Russo. Uma das maiores cidades da Europa, metrópole com quase 5 milhões de habitantes. Foi aqui, no século XIX, que um cientista conseguiu pôr ordem no misterioso universo da matéria. Ele escreveu o alfabeto dos elementos que compõem tudo o que existe no mundo. Ele se chamava Dmitri Mendeleev, a própria imagem do cientista excêntrico. Cabelos e barbas longas, temperamento explosivo, ideias revolucionárias. Mendeleev era o mais novo de 14 filhos de uma família pobre na fria região da Sibéria. A mãe sustentava todas essas bocas graças a uma pequena fábrica de vidro que tinha. Desde pequeno, o jovem Dmitri adorava o trabalho da mãe.
Ele ficava fascinado em ver como o fogo fazia a areia se transformar em vidro. Mas um dia o fogo transformou também a vida da família. Um incêndio acabou com a fábrica de vidro. Sem ter como sobreviver, a mãe de Dmitri Mendeleev não teve dúvida. Viajou 1.400 quilômetros até São Petersburgo. Lá, o filho teria condições de estudar e ser alguém na vida. E foi o que aconteceu. Mendeleev estudou química na Universidade de São Petersburgo. E era tão bom aluno que se formou em primeiro lugar mesmo depois de passar um ano inteiro doente de cama. Em 1865, ele se tornou professor e veio morar neste apartamento da universidade, hoje transformado em museu. O diretor do museu conta que Mendeleev tinha mesmo uma personalidade difícil. Por isso, costumava passar muito tempo recolhido, trabalhando. Aqui, ele se dedicou ao que seria a missão de sua vida: botar ordem no misterioso mundo da matéria. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentavam explicar do que eram feitas as coisas do mundo. Os gregos achavam que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Porém, mais de 2000 anos depois, na época de Mendeleev, a ciência já havia evoluído muito e os 4 elementos já nem podiam ser chamados assim. Já se sabia que a água, por exemplo, é um composto de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na metade do século XIX, a ciência já sabia que elementos eram materiais puros, que não eram resultado de misturas. Ao todo, 63 deles já eram conhecidos. Mendeleev observou que alguns elementos têm características muito parecidas. Como as pessoas, alguns elementos têm personalidade forte e não gostam de se misturar com os outros. Mas também existem aqueles que se combinam muito bem. Bastava apenas encontrar um modo de classificar esses elementos. Estava claro que os metais formavam uma família. Afinal, ouro, ferro e cobre são muito parecidos. Mas outros elementos não são nada metálicos. Hidrogênio e oxigênio, por exemplo, são gasosos à temperatura ambiente. Dia e noite, Mendeleev se perguntava: será que havia uma forma de classificar todos esses elementos? Dizem que um dia, Mendeleev se refugiou na sua casa de campo na Sibéria para buscar uma solução para o mistério da classificação dos elementos. Como gostava de jogos de paciência, recortou cartões com os nomes dos elementos conhecidos e foi tentando arrumá-los para descobrir uma ordem. Ele varou a madrugada, sem conseguir encontrar uma solução, e adormeceu sobre a mesa. Segundo a lenda, num sonho, ele viu a resposta para o enigma da matéria. Mendeleev descobriu que os elementos que compõem tudo o que existe no mundo podem ser divididos em ordem crescente em grupos ou famílias, cada uma com características que se repetem periodicamente. Ele organizou então os 63 elementos conhecidos na época nessa tabela periódica, algo que hoje qualquer estudante de ensino médio conhece. Mas o temperamento do velho cientista era tão difícil que ele não conseguiu ser eleito para a Academia de Ciências da Rússia. Deprimido, ele se afastou das pesquisas acadêmicas e passou a trabalhar no Instituto Russo de Pesos e Medidas. E foi aí que ele realizou uma descoberta que o tornou ainda mais famoso na Rússia. Sempre interessado na composição química das substâncias, ele descobriu a fórmula ideal de uma paixão nacional, a vodka. A fórmula de Mendeleev exige que a vodka perfeita tenha 1 parte de álcool para 2 de água. Os russos gostaram tanto da vodka de Mendeleev que a sua fórmula virou lei. Nazdarov. Como tantos gênios antes e depois, Dmitri Mendeleev morreu sem ter o reconhecimento que desejava. Ao longo dos anos, outros cientistas foram fazendo descobertas. E hoje sabemos que o número de elementos naturais na tabela periódica é de 94. A contribuição dele vai acompanhar a humanidade para sempre.
cardápio dos ingredientes que compõem tudo o que existe no mundo está organizado na tabela periódica de Mendeleev. Os animais, as plantas, as nuvens e as montanhas, tudo é apenas resultado de combinações entre esses 94 elementos. Semana que vem, a vida e a obra da maior cientista mulher da história. Na tentativa de entender do que são feitas as coisas do mundo, um dia um cientista fez uma descoberta incrível. E dessa descoberta nasceu simplesmente a televisão. Quem conta essa história pra gente é o físico Marcelo Gleiser. No fim do século XIX, a grande pergunta parecia respondida. O mundo e tudo o que existe é feito de átomos. De tão pequenos, eles são invisíveis a olho nu. Quem deu essa resposta foi um cientista inglês chamado Dalton. Dalton tinha uma doença nos olhos que, anos depois, foi batizada em sua homenagem, o daltonismo, que é a dificuldade para enxergar certas cores. Mas a história da ciência mostra que respostas sempre levam a outras perguntas. Logo, a descoberta de Dalton abriu caminho para novas revelações. Em 1897, outro cientista inglês fez uma experiência que demonstrou: tudo que existe no mundo é mesmo feito de átomos. Mas esses átomos não são indivisíveis. Existem pedacinhos de matéria ainda menores, muito menores. A experiência foi revolucionária. Não só ela mostrou que a ciência estava longe de desvendar o enigma da matéria, como também abriu caminho para uma tecnologia que faz parte de nossas vidas até hoje: a televisão. O cientista se chamava J.J. Thomson, nascido e formado na mesma cidade onde Dalton viveu, Manchester, no norte da Inglaterra. Thomson pegou um tubo de vidro, pintou a parte de dentro com tinta fosforescente, ajeitou aqui e ali e ligou a engenhoca na eletricidade. Ao ser acionado, o tubo produziu uma radiação. Um feixe que corria de um lado ao outro do tubo, produzindo uma luz brilhante ao se chocar com o vidro. Analisando com muita precisão os resultados, Thomson concluiu: a luz brilhante vinha de partículas mínimas, muito menores e mais leves que o menor dos átomos. Mais tarde, essa partícula recebeu o nome de elétron. E Thomson demonstrou que ele era parte de todos os átomos. O elétron, a partícula responsável pela eletricidade que move a sociedade moderna. O elétron abriu caminho para as maravilhas da eletrônica, uma partícula que provocou uma revolução. Tudo que se vê na tela de uma televisão com tubo de imagem é, na verdade, uma grande dança de elétrons. Olhando bem de perto, repare como a tela é feita de vários pontinhos. Cada um desses pontinhos é um canal, por onde correm elétrons que formam as imagens. Em apenas 20 anos, de 1895 a 1915, descobertas surpreendentes revolucionaram o nosso conhecimento dos átomos. Um cientista francês chamado Henri Becquerel queria entender por que alguns minerais brilhavam espontaneamente. Esses minerais pareciam ter uma fonte de energia invisível e inesgotável. Mas como era possível minerais brilharem no escuro? Quem deu a resposta foi o casal mais famoso da história da ciência, Pierre e Marie Curie. Marie Curie foi a maior cientista mulher de todos os tempos. Nascida na Polônia, seu nome de solteira era Maria Sklodowska. Desde pequena, ela mostrou muito talento e inteligência, mas por pouco não pôde seguir carreira. A pequena Maria era uma aluna exemplar. Primeira da turma, terminou a escola com apenas 15 anos. Mas ela não pôde entrar na universidade porque era mulher. Maria então resolveu trabalhar como governanta. Começou a guardar dinheiro. Quando conseguiu o suficiente, comprou uma passagem e se mandou de Varsóvia para Paris. Foi estudar. A capital francesa já era conhecida na época como Cidade Luz, graças ao brilho das ideias de seus pensadores. Maria estava em casa. Ela se matriculou na mais famosa das universidades parisienses, a Sorbonne, e estudou física,
química e matemática. Foi uma aluna brilhante, a primeira da turma. Lá, ela conheceu o professor Pierre Curie, com quem se casou. Foi assim que Maria Sklodowska virou Marie Curie. Marie Curie foi aluna de Becquerel, aquele cientista que estava intrigado com os minerais que brilham no escuro. Primeira mulher a receber o título de doutora na França, ela pôs mãos à obra junto com o marido para desvendar esse mistério. Foi nesse pequeno laboratório que Marie Curie e seu marido Pierre começaram a entrar para a história da ciência. Aqui, eles descobriram por que alguns minerais brilham no escuro. Era porque continham elementos que emitiam uma espécie de radiação chamada por eles de radioatividade. Um desses elementos era tão radioativo que recebeu o nome de rádio. O outro foi batizado de polônio, em homenagem à terra natal de Marie Curie. Pelas descobertas, o casal Curie dividiu o Prêmio Nobel de Física com Henri Becquerel. A parceria deles foi muito bem sucedida, mas durou pouco. Em 1906, Pierre foi atropelado por uma carruagem nesta ponte em Paris. Marie seguiu seu caminho e continuou produzindo intensamente. Poucos cientistas na história foram tão brilhantes quanto Madame Curie. Não só ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, como também é, até hoje, a única pessoa a ter sido premiada em duas ciências diferentes, física e química. Mas sem saber, ela acabou pagando um preço muito alto pelas descobertas que fez. Ninguém sabia disso na época, mas a radiação faz muito mal para a saúde. Nem sempre ela é visível. Em 1934, Marie Curie morreu de câncer, provocado pela exposição aos materiais que tanto estudou. Você pensa em radioatividade, Zeca, você lembra do que exatamente? Olha, tem um lado ruim, né? Bomba atômica, os vazamentos radioativos, mas tem também o lado bom. Na medicina, muitos tratamentos para o câncer dependem de materiais radioativos. Gostei da resposta. Agora, você sabe por que existem esses materiais radioativos, o porquê da radioatividade? Eu acho melhor deixar essa resposta para o físico Marcelo Gleiser. Se fosse possível cortar tudo o que existe no mundo em pedacinhos cada vez menores, que tamanho teriam eles? Será que existe um ponto em que os pedacinhos ficam tão pequenos que não podem mais ser divididos? Os esforços para compreender o que é a matéria estavam bem adiantados na virada do século XIX para o século XX. Em Paris, um cientista chamado Henri Becquerel havia se unido ao casal mais famoso da história da ciência, Pierre e Marie Curie, para descobrir um fenômeno da matéria chamado radioatividade. O casal Curie notou que alguns minerais pareciam ter uma fonte de energia invisível e inesgotável. Chegavam até a emitir luz e calor. Anos mais tarde, essa descoberta abriria caminho para tecnologias como a energia nuclear e também para a bomba atômica. Mas na época, ninguém, nem mesmo Marie Curie, sabia dos perigos da radioatividade. O mercado de cosméticos até oferecia produtos à base de materiais radioativos, e as embalagens falavam em efeitos milagrosos atribuídos à radioatividade. Nada podia ser menos verdadeiro. Marie Curie acabou morrendo de câncer, provocado pela exposição aos materiais que tanto estudou. E um dos elementos que ela descobriu, o polônio, foi o veneno que causou a misteriosa morte do espião russo Alexander Litvinenko em 2006 em Londres. O fato é que no começo do século XX, cientistas se perguntavam o que havia de tão poderoso nesses materiais. A causa da radioatividade permaneceu um mistério até que entrou em cena um cientista chamado Ernest Rutherford. Ernest Rutherford é considerado por muitos o pai da física nuclear. Ele fez várias experiências usando substâncias radioativas, que depois ele guardava nesse armário. Aliás, passados quase 100 anos, o armário continua radioativo.
O contador Geiger, esse instrumento usado para se detectar radioatividade, foi inventado por Rutherford junto com um aluno seu, o alemão Hans Geiger. O professor Robin Marshall, da Universidade de Manchester, conta que Rutherford tinha uma voz de trovão e quando ele se aborrecia, dava para ouvir lá do outro lado do prédio. Mas era, acima de tudo, um cientista brilhante, tanto que ganhou um prêmio Nobel por suas descobertas. Rutherford é considerado o pai da física nuclear justamente porque descobriu que todo átomo de matéria tem um núcleo. E é no núcleo dos materiais radioativos que acontecem os fenômenos responsáveis pela liberação de toda essa energia. Até aquele momento, os cientistas já sabiam que tudo que existe no mundo é feito de pequenos pedacinhos, os átomos. Tudo, absolutamente tudo, é feito de átomos, desde os nossos corpos até a matéria dos planetas. Eles também já sabiam que havia uma partícula muito menor do que qualquer átomo, o elétron. Mas era tudo o que se sabia até então. A estrutura dos átomos era um mistério. Ninguém sabia onde se encaixava o elétron. Até que Rutherford apresentou a solução. Os átomos, disse ele, eram como mini-sistemas solares. No centro de tudo estava um núcleo, como um sol. Girando ao seu redor, os elétrons que eram como planetas. E era justamente no centro que estava a explicação para a radioatividade. Os núcleos de elementos radioativos disparam partículas como balas de revólver. São essas partículas que são detectadas por aparelhos como o contador Geiger. E são elas também as responsáveis pelos efeitos nocivos da radioatividade. Como se não bastasse desvendar a estrutura dos átomos que compõem tudo o que existe, Rutherford foi muito além e percebeu algo incrível. O elemento que emite radiação, de tanto disparar partículas, acaba se transformando em outro, um processo chamado transmutação. Justamente o que os alquimistas haviam tentado durante tanto tempo: transformar um elemento químico em outro. A radioatividade é a alquimia da natureza. Por isso, diz o professor Marshall, Rutherford gostava de dizer que ele foi o primeiro alquimista bem-sucedido. Nas experiências que fez nesta sala, que continua radioativa até hoje, ele transformou átomos de nitrogênio em oxigênio. E a ciência, mais tarde, viria a demonstrar que o velho sonho dos alquimistas de transformar metais menos nobres em ouro era possível, pelo menos em teoria. Só que a transmutação ocorre a energias milhões de vezes maiores do que eram capazes de produzir os caldeirões dos alquimistas. São as energias da física nuclear. Paris, a famosa Cidade-Luz, recebeu esse apelido na segunda metade do século XVIII, quando um grupo de pensadores e filósofos parisienses procurou usar a razão e a ciência para iluminar a mente das pessoas, jogar luz nos mistérios do universo. Mas um cientista francês levou essa ideia muito ao pé da letra. O nome dele era Hippolyte Fizeau. Foi uma das primeiras pessoas a tentar medir a velocidade da luz. Ele até que chegou bem perto. Na metade do século XIX, ele estimou que a luz se movia a uma velocidade de 313 mil quilômetros por segundo. A velocidade certa, hoje sabemos, é de 300 mil quilômetros por segundo. Você pisca os olhos e a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Mas havia uma pergunta muito mais profunda, muito mais intrigante, que nem Fizeau nem qualquer outro cientista da época era capaz de responder. Afinal, o que é a luz? Na série Mundos Invisíveis, já dissemos que tudo que existe é feito de pequenas partículas, os átomos. Tudo, absolutamente tudo.
desde os nossos corpos até os metais, as rochas e as plantas. Mas e a luz? Do que é feita a luz? Também seria feita de partículas? No comecinho do século XX, surgiu o homem que encontrou essa e muitas outras respostas para os mistérios da física e do universo. Ele se chamava Albert Einstein. Em 1903, com 24 anos, Einstein veio morar no segundo andar desse prédio. Foi aqui que ele viveu o seu ano milagroso e a história da física começou a mudar. Einstein era alemão, mas foi aqui na Suíça, em Berna, que ele passou o ano de 1905, um dos mais importantes na história da física. Nessa época, a vida de Einstein não estava nada fácil. Como não havia conseguido emprego como professor, Einstein trabalhava num escritório de patentes, analisando as ideias de outros cientistas e inventores. Em casa, as coisas não eram melhores. Sem dinheiro no bolso, com um filho pequeno e uma esposa com tendências para a depressão. Mas se a vida pessoal de Einstein era complicada, sua mente funcionava a 1000 por hora. A cabeça borbulhava com ideias que iriam revolucionar a física. Neste pequeno apartamento, Einstein escreveu o trabalho que anos mais tarde lhe daria o Prêmio Nobel de Física. Antes de Einstein, todo mundo achava que a luz era uma onda. Sim, uma onda, como as do mar. Ou como as que se formam quando jogamos uma pedra num lago. Essas ondas são o resultado da queda da pedra no lago. Elas conduzem a energia do impacto. Mas Einstein sabia que toda onda precisa de um meio para se propagar. Sem a água, você pode jogar quantas pedras quiser que não vai ver onda nenhuma. Como então explicar que a luz se propaga no espaço, onde não há nada? Foi aí que Einstein disse: a luz é uma onda sim, mas é também uma partícula. Anos mais tarde, essa partícula recebeu o nome de fóton. Um raio de luz é composto por um monte de fótons. Fechado no seu apartamento, Einstein tinha tempo de sobra para pensar sobre a luz. E principalmente sobre a velocidade da luz. Foi então que ele escreveu mais um trabalho que revolucionou a física, a teoria especial da relatividade. As consequências da relatividade, quando levadas ao extremo, são incríveis. Segundo Einstein, espaço e tempo são totalmente relativos. Se fosse possível viajar a velocidades próximas à da luz, coisas estranhíssimas aconteceriam. Imagine dois gêmeos idênticos. Um permanece na Terra. O outro embarca numa espaçonave muito rápida, capaz de viajar a 80% da velocidade da luz. Segundo o relógio de bordo, a espaçonave viaja durante 6 anos. Quando retorna à Terra, o gêmeo astronauta descobre que o tempo passou mais rápido para o irmão, que está 10 anos mais velho que ele. Ou seja, o gêmeo astronauta viajou no tempo 4 anos para o futuro. A teoria da relatividade diz que viajar no tempo é possível, mas apenas para o futuro. Só que para isso, seria necessário construir espaçonaves capazes de atingir velocidades próximas à da luz. Já viajar para o passado é impossível, pelo menos com a física que conhecemos hoje. Mas a vida moderna está cheia de aplicações práticas da genialidade de Einstein. Toda vez que você ouve um CD ou assiste a um DVD, é graças a Albert Einstein. O raio laser que faz a leitura dos CDs e DVDs também depende dos fótons. A cada vez que uma lâmpada se acende, ou você olha para uma estrela, um arco-íris, são os fótons que você está vendo. E por trás da dança dos fótons se esconde o mistério da luz, que tanto é onda quanto partícula. 700 gramas, menos de 1 quilo de matéria. Isso foi tudo que explodiu sobre a cidade de Hiroshima, quando os americanos lançaram a primeira bomba atômica da história, matando 140 mil japoneses. Foi dessa triste maneira que a humanidade descobriu a tremenda energia que se esconde no interior da matéria.
Naquela manhã, em agosto, Hiromi Hasai estava na escola fazendo ginástica. Miyoko Watanabe ia para o correio. Eram 8h15 quando o céu explodiu. Miyoko viu o clarão, sentiu uma onda de calor e se jogou no chão, protegendo olhos e ouvidos. Hiromi conta que ele e os colegas não entenderam o que estava acontecendo. No dia 6 de agosto de 1945, o mundo foi apresentado ao tremendo potencial destrutivo da matéria e à imensa energia armazenada no núcleo dos átomos. Foi nessa data que os americanos lançaram, pela primeira vez na história, uma arma de destruição em massa, bem aqui, na cidade de Hiroshima, no sul do Japão. E como resultado dessa explosão, mais de 140 mil pessoas morreram. Dias depois, outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. O Japão se rendeu. Terminava ali a Segunda Guerra Mundial. A bomba de Hiroshima continha 64 quilos de urânio, mas apenas 700 gramas realmente explodiram, ao passar pelo processo conhecido como fissão nuclear. 700 gramas, menos de 1 quilo de matéria, 140 mil mortos. A bomba atômica foi a primeira demonstração prática que a humanidade teve de que algo muito poderoso se esconde dentro de cada átomo de matéria. Ao longo da série Mundos Invisíveis, aprendemos que 2000 anos antes da bomba, filósofos gregos chegaram a acreditar que os átomos eram indivisíveis. Mas às vésperas da Segunda Guerra, cientistas demonstraram que era possível quebrar o núcleo dos átomos e, com isso, obter grandes quantidades de energia. Esse processo também pode ser usado para fins pacíficos. É ele que alimenta usinas nucleares, como as de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas a fissão, a quebra dos núcleos, não é a única forma de extrair energia do coração da matéria. Existe também a fusão nuclear, a união dos núcleos. É o que acontece com outra bomba, a bomba H, que até hoje, felizmente, nunca foi usada para valer. Nela, átomos de hidrogênio se juntam, liberando energias ainda mais altas que as da bomba atômica. É esse também o processo que mantém aceso o Sol. Sem essa energia, não haveria vida na Terra. Mas você pode se perguntar, como é que os cientistas aqui na Terra conseguem saber o que acontece lá no interior do Sol? A resposta está nas partículas de matéria mais enigmáticas que existem, os neutrinos. Os neutrinos são como fantasminhas, capazes de atravessar paredes. Não só paredes, mas todo tipo de matéria, inclusive os nossos corpos. Você nem sente, mas a cada segundo, 50 trilhões de neutrinos que vieram lá do Sol estão atravessando o seu corpo. Em ciência, toda teoria precisa de uma experiência que a comprove. É exatamente o que cientistas fazem nas montanhas do Japão. Nessa mina desativada, a 1 km de profundidade, funciona um gigantesco observatório de neutrinos. De acordo com a teoria que explica como o Sol se mantém aceso, o que acontece é o seguinte: o combustível do Sol é o hidrogênio. Durante a queima, no processo de fusão nuclear, átomos de hidrogênio se unem, produzindo muita energia e algumas partículas. Uma delas, adivinha qual? O professor Masayuki Nakahata explica que os neutrinos estão entre as partículas liberadas pelo Sol. Então, diz ele, se conseguirmos observar neutrinos aqui na Terra, podemos ter certeza do que ocorre no interior do Sol. E o melhor de tudo, diz o professor Nakahata, é que graças a essas observações podemos ter certeza de que o Sol vai continuar brilhando por muito tempo. Pelo menos mais 5 bilhões de anos. Mas se queremos que a Terra continue a receber a luz e o calor do Sol, precisamos saber usar a energia nuclear de forma responsável.
Hiromi Hassai, o sobrevivente de Hiroshima, ele próprio professor de física, sabe melhor que ninguém que armas nucleares podem levar o planeta à destruição. Para ele, é tarefa de toda a humanidade cuidar da vida. Mais de 60 anos se passaram desde a Segunda Guerra Mundial. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram reconstruídas. E até hoje, armas atômicas não voltaram a ser usadas em guerras. Cabe aos cientistas e à sociedade saber administrar as consequências de nossas descobertas.